Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Com muita alegria começamos mais um programa Palavra Viva, aqui pela TV Candidez, também pelo nosso canal no YouTube da Missão Maria de Nazaré. Você que quer conhecer mais o nosso canal, acesse o YouTube Missão Maria de Nazaré. Lá nós temos centenas de vídeos, de formações, de informações, onde você pode não só acompanhar a Palavra Viva que você perdeu, mas também tantos outros conteúdos que nós temos disponíveis lá para que você possa crescer na sua fé, para que você possa aprender um pouco mais através daquela formação que a gente tem disponível. Então acesse lá, Missão Maria de Nazaré, no YouTube. Só você digitar isso que vai aparecer lá, né? O nosso canal com tanto de conteúdo bom, né? Nós temos conteúdos de entrevistas com pessoas, né, de diversas áreas falando, né, de seus trabalhos e dando também informações sobre esses trabalhos. Temos palestras de padres, de leigos, para casais, para jovens, sobre família, sobre espiritualidade, sobre afetividade, ou seja, é uma diversidade grande de conteúdo. Ali você encontra muita coisa boa. Então acesse lá Missão Maria de Nazaré no YouTube e aí você pode, né, também compartilhar com outras pessoas o que temos lá. De repente, a Palavra Viva de hoje, ou de ontem, ou da semana passada, sei lá. Algum que você gostou, né, que você assistiu e pensou, nossa, seria tão bom que meu esposo assistisse, nossa, seria muito bom que meu filho visse. Você entra lá, procura a Palavra Viva, acha ele lá, o videozinho, compartilha com essa pessoa e ela também vai ter a oportunidade de beber desta palavra que é viva e está no nosso meio. E hoje, não diferente de todos os outros dias, Deus quer falar conosco. Mas eu quero chamar a atenção para você de uma coisa. Hoje é o primeiro domingo do mês de setembro. E o mês de setembro é o mês da Bíblia, o mês da Palavra de Deus. É o mês onde a igreja nos chama a recorrer à palavra, a estar junto da palavra. E a Palavra de Deus, a Sagrada Escritura, ela tem aquilo que o nosso coração anseia enquanto direção, enquanto verdade. Ela tem como que algo a iluminar a nossa vida, que é a palavra do próprio Deus viva através das letras da Sagrada Escritura. A Bíblia para nós não é um livro qualquer. É um livro muito bonito, muito vendido, mais vendido no mundo, mais traduzido no mundo. Realmente isso é verdade, mas não é só isso. Não paramos só nisso. A Bíblia é a palavra de Deus. Isso tem que ficar claro para nós. É Deus que se revela, é Deus que se comunica, é Deus que se relaciona com seus filhos através da Sagrada Escritura. É uma letra, sim, né? Uma organização de um livro, mas um livro que é inspirado a homens e mulheres de diversos tempos, em diversos momentos, a deixarem aquilo que Deus quer falar com o seu povo. Se é Deus que fala conosco, como não ouvi-lo? Quando alguém muito importante quer falar conosco, nos chama para uma conversa, para uma reunião, nós estamos logo em prontidão. Nossa, aquela pessoa me chamou para conversar, aquela pessoa tem algo a me dizer. E logo a gente já fica, principalmente se além de ser uma pessoa importante, e é uma pessoa importante que ainda gosta de nós. É uma pessoa importante que ainda me ama. Aí que eu quero ouvir logo, porque eu sei que ela vai dizer algo além de importante, algo para o meu bem. Mais do que todas as pessoas que a gente possa imaginar que existem nesse mundo desta forma, Deus é a maior dessas pessoas. Ele quer falar conosco e quer o nosso bem. Então ele não quer dizer qualquer palavra, ele quer dizer uma palavra para o nosso bem. Por isso que é uma palavra viva, porque é um Deus que está vivo e um Deus que quer trazer vida para seus filhos. E a palavra é isso. Eu quero que você entenda, que fique no seu coração, que grave no seu coração a importância da palavra de Deus. O quanto essa palavra pode fazer grandes coisas na nossa vida. Eu costumo dizer, e eu vi isso há muito tempo e gosto de passar para frente, é que tudo que a gente compra,
tudo que a gente tem na nossa casa, seja o nosso carro, seja o nosso micro-ondas, o nosso fogão, a geladeira, o liquidificador, tudo vem com um manual de instrução, dizendo o que deve, o que não deve, como funciona, como que tem que fazer. Uns escritos assim, aqui é 110 volts ou 220, ou é bivolt. Para você montar, você tem que encaixar isso, nisso. Se você não fizer desse jeito, vai estragar. Se você ligar nessa tomada dessa voltagem que não é a certa, vai estragar. Não pode, às vezes, ter contato com calor, não pode ter contato com frio. Aí diversas coisas estão lá naquele manual, onde fala o que deve, o que não deve fazer, como usar, para que serve, né? Isso aqui serve para isso, isso aqui serve para aquilo. O que tem disponível nas funções? Nossa, essa televisão ela faz isso, faz aquilo, e aí tem diversas coisas, né? Do veículo, por exemplo, tem até quanto que você deve colocar de calibragem em cada pneu. Nos pneus da frente tanto, nos pneus de trás tanto, né? Que tipo de óleo você tem que pôr, de quantos em quantos quilômetros, se a luz tal acende. Tudo isso está no manual daquilo que a gente compra, daquilo que a gente vai usar. Por quê? Porque quem criou aquilo, quem pensou, o engenheiro que desenvolveu aquele produto, ele sabe para que serve. Ele encaixou todas as peças, ele tem uma visão sobre aquele produto que a gente adquire muito além da nossa. Por quê? Porque ele vê cada peça que está ali dentro. Ele vê como cada coisa ali dentro vai funcionar. O engenheiro é esse, né? Ele entende tudo que está ali, porque ele projetou tudo aquilo, ele montou tudo aquilo, ele conduziu toda a criação daquele produto que ele desenvolveu. Eu, por exemplo, olho para as câmeras que estão aqui na minha frente, né? E não sei nada que está ali dentro. Se chegar um engenheiro e olhar para ela, um engenheiro que desenvolveu alguma delas, que são marcas diferentes, chegar a olhar e falar assim, não, peraí, esse foco está um pouquinho fora, porque atrás desse foco tem isso, porque atrás dessa lente tem essa peça, porque tem aquela peça. Ele vai olhar para a câmera, ele vai ver como que o interior dela, ele vai ver tudo que está ali dentro, todas as peças que estão dentro da câmera. Ele não vai ver só a câmera como eu estou vendo, né? Eu ainda estou vendo a marca escrita, alguns botões, uma luz acesa, mas ele vai ver muito bem, ele vai saber, inclusive, por que aquela luz está acesa e como que aquela luz está acesa, o fio que leva a energia para aquela luz acender. Ou seja, ele vai ter uma visão, mesmo a câmera fechada aqui parada, ele vai ter uma outra visão da minha. Eu estou olhando para a câmera, ele também vai estar olhando para a mesma câmera, mas ele vai ver muito além dela. Por isso ele consegue fazer o manual, porque ele sabe tudo que compõe cada uma das câmeras que estão aqui. Os respectivos engenheiros que as pensaram, as desenvolveram, sabem tudo isso. E aí a gente olha para o ser humano, que também é como se fosse uma máquina, que funciona com diversas coisas. Tem um organismo inteiro, fisiológico, que funciona e funciona bem. A gente come, ele pega o que é vitamina, põe num lugar, o que é outra vitamina, põe no outro, o que serve ele guarda, o que não serve ele joga fora. Se a gente come muita coisa que não serve, ele acaba absorvendo algumas coisas que não servem, se torna gordura, alguns até ficam um pouco mais cheinho por isso, né? Ou seja, também funciona fisiologicamente assim, e não só fisiologicamente, mas emocionalmente, psiquicamente e espiritualmente. Nós não somos só o nosso corpo. Nós somos o nosso corpo, mas não só. O ser humano não é só corpo, ele não é só a matéria. Nós temos sentimentos, emoções, desejos, sonhos, alegrias, tristezas. Tem coisa que nos faz bem, tem coisa que nos faz mal. Isso que eu estou dizendo na área tanto psíquica quanto emocional e até mesmo espiritual. Então esse é o nosso ser humano, né? Isso é quem somos. Deus, que é o nosso engenheiro, aquele que nos conduziu a vida, né? Aquele que conduziu a nossa criação. Deus olha para nós com um olhar muito diferente do que nós mesmos podemos nos olhar.
A gente se olha no espelho, a gente vê ali aquela pessoa, a gente às vezes fecha os olhos e vê que tem às vezes alguns sentimentos, alguns vazios, alguns sofrimentos. A gente às vezes chora e ri e até consegue explicar um pouco o porquê de tudo isso. Mas Deus nos vê além. Assim como o engenheiro vê aquilo que ele criou além, Deus nos vê além. E nos deu um manual de instruções para que possamos segui-lo e que tudo ocorra como foi pensado. O engenheiro, quando fez as câmeras que estão aqui, ele pensou essas câmeras justamente para fazer o que elas estão fazendo. E ele pensou que elas poderiam fazer isso mesmo, e se fizesse algo que não fosse isso, por exemplo, pegasse uma delas e pusesse aqui no chão, para a gente poder sentar em cima dela, ela estragaria, certo? O engenheiro, em momento nenhum, ele pensou na câmera para ficar no chão e a gente sentar nela. Deus também pensou algo para o ser humano. Deus também pensou algo que é próprio para o ser humano fazer. Viver. Algo pelo qual ele foi criado. E se às vezes a gente fizer o uso errado para aquilo que não fomos criados, corremos o risco também de estragarmos, de gerarmos danos em nós que são talvez irreparáveis. Portanto, a palavra de Deus é o manual, e nela a gente encontra todas as respostas para a nossa vida. Por que fomos criados? O que Deus pensou sobre nós? Quando Deus nos criou, o que Ele imaginava que ia acontecer? Ou seja, aqui está tudo aquilo que Deus tem a dizer a nós. Como a gente deve viver, o que a gente pode e não pode fazer. Está tudo aqui. Tem gente que não se importa e acha isso uma besteira, mas olha, ninguém entende melhor do ser humano do que aquele que o criou. Aquele que o criou entende melhor, sabe tudo, vê além. Nós vemos em partes, ele vê além, face a face. Portanto, no mês da palavra de Deus, recorramos a essa palavra, para que seja resposta, para que seja instrução, para que seja direção para a nossa vida. Para que na palavra encontramos a vida plena e em abundância que Jesus deixou para nós. Para que na palavra a gente possa realmente viver aquilo pelo qual Deus pensou para nossas vidas. Portanto, meu irmão, minha irmã, se abra a palavra de Deus. Deixa essa palavra entrar na sua vida e fazer em você tudo quanto só Deus pode e quer fazer na sua vida. Nós vamos para um breve intervalo no nosso Palavra Viva de hoje e na volta a gente vai ler o Evangelho de hoje. Então não saia daí que já voltamos. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora. Transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Estamos de volta com o nosso Palavra Viva de hoje, este domingo, primeiro domingo do mês de setembro, onde no primeiro bloco partilhávamos sobre a Palavra de Deus, a instrução de Deus
para suas criaturas. O que Deus colocou para nós enquanto destino, enquanto fim, enquanto vida. Tudo isso está na palavra de Deus. Na palavra de Deus tem todas as respostas, todas, para nossas perguntas e questionamentos. Ali tem todas. Mas não esqueça de uma coisa: enquanto católicos, quem interpreta essa revelação para nós é a igreja, através dos seus ensinamentos, da sua tradição, através de tudo que a igreja tem enquanto estudo, enquanto discernimento, enquanto graça de Deus, ela traz para nós a interpretação da palavra. Porque muitas das vezes a gente pode ler a palavra, interpretar por si mesmo, e às vezes achar que é uma coisa e na verdade é outra. E aí eu me lembro inclusive de um pregador que dizia: cuidado para não ler o texto fora do contexto e ele virar um pretexto. Olha que legal. Cuidado para você não ler um texto fora do contexto e ele virar um pretexto. Tem gente que faz isso. Quantas pessoas aí criam coisas, doutrinas, ideias, a partir de leituras que vêm da palavra, sem olhar o contexto, sem olhar o que realmente aquela palavra quer dizer, olhar algo isolado, algo sem nexo, e aí se torna uma desculpa para, às vezes, até alguns grandes erros, heresias. Então, cuidado. A igreja é aquela que guarda a palavra, é a guardiã da fé, e ela interpreta a fé para nós. Ela tem como um olhar de Deus, do Espírito, uma graça de Deus, do Espírito, para ler a palavra e trazer para nós o que realmente Deus quer dizer. Então não posso ler a Bíblia sem igreja? Não estou dizendo isso. Leia muito, leia todos os dias, leia de verdade. Mas aquilo que você não entender muito bem, aquilo que não ficar tão bem compreendido, aquilo que você às vezes fala assim, mas isso aqui é loucura, aí você vai na fonte da interpretação, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja de Jesus Cristo, onde o primeiro Papa foi Pedro, e onde Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Ali a gente tem a certeza da unção, da graça de Deus para podermos encontrar a verdade. Mas vamos ao Evangelho de hoje, Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos de 31 a 37. Marcos 7, 31 a 37, que diz assim: ele deixou de novo as fronteiras de Tiro e foi para Sidônia, ao mar da Galileia, no meio do território da Decápole. Ora, apresentaram-lhe um surdo mudo, rogando-lhe que lhe impusesse a mão. Jesus tomou a parte dentre o povo, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e tocou-lhe a língua com a saliva. Levantou os olhos ao céu, deu um suspiro e disse-lhe: Éfeta, que quer dizer abre-te. No mesmo instante, os ouvidos se lhe abriram, a prisão da língua se lhe desfez e ele falava perfeitamente. Proibiu-lhes que o dissessem a alguém, mas quanto mais lhes proibia, tanto mais o publicavam. E tanto mais se admiravam, dizendo: ele fez bem todas as coisas, fez ouvirem os surdos e falarem os mudos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse trecho do Evangelho, narrado no Evangelho de São Marcos, tem a mesma narrativa também no Evangelho de São Mateus, no capítulo 15, que é a cura, o milagre do surdo mudo, onde Jesus se encontra com esse homem deficiente, dos ouvidos e da palavra, e o faz ouvir e falar. Tanto quanto engraçado, porque ele pega a saliva, ele pega a saliva, coloca, fala aqui assim, ó: Jesus tomou a parte dentre o povo, pôs os dedos nos ouvidos e tocou-lhe a língua com a saliva. Ele pega a saliva e toca a língua, porque ele muda com a própria saliva dele. Mas a gente fala assim, mas que estranho, para que Jesus pegou a saliva com o dedo, e vai lá e toca, a língua? Porque, por que ele faz justamente com a saliva?
O que quer dizer isso? É um pouco realmente intrigante isso. Mas um dos entendimentos que se tem, e são diversas essas explicações, é que Jesus quis que a palavra dele, a voz dele também tivesse naquele homem, né? Ele toca com a mão os ouvidos e com a saliva a língua. Por quê? Porque a mão dele abre os ouvidos do homem, mas ele não quer abrir a palavra do homem para qualquer palavra. Ele quer que o homem se abra à palavra de Deus, a proclamar aquilo que o Senhor quer proclamar através dele. Essa é uma das interpretações que se tem deste fato curioso de Jesus pegar um pouco da sua saliva e tocar na língua daquele homem. Para quê? Para que aquilo que está na boca de Jesus possa estar na boca daquele mudo, de forma que aquele mudo possa falar das coisas de Deus. Porque tem muita gente que fala, mas fala pelos cotovelos, fala o que não se deve falar. Ele abre primeiro os ouvidos, até porque a primeira coisa que a gente precisa ter é os ouvidos abertos, para que a gente possa ouvir. Pois mais importante do que aquilo que a gente tem a dizer é a nossa disposição a ouvir aquilo que Deus quer falar, que o irmão quer falar conosco. Mas quando a gente se dispõe a falar, precisamos falar das coisas que Deus quer falar através de nós. Não é saindo falando qualquer coisa. Hoje nós estamos num mundo onde as palavras se tornaram instrumentos até mesmo de guerra, de ideologias, narrativas, mentiras. Quantas palavras perdidas, ditas de forma errada. E aí o que o Senhor quer dizer para nós nesse dia é que não basta falar, é preciso falar daquilo que Deus tem a fazer em nós. E o mais bonito dessa palavra de hoje é que este acontecimento faz com que as pessoas digam algo sobre Jesus e o admirem. Ele fez bem todas as coisas. Ele fez bem todas as coisas. Ele só não fez muitas coisas, mas tudo que fez bem. Não fez só coisas que são assim miraculosas, não só. Mas além do milagre, ainda fez de forma bela, boa e verdadeira. Esse é o nosso Deus, que faz bem todas as coisas. Jesus, ele tem uma graça, né? Até porque é Deus, de encantar as pessoas, de conquistar as pessoas. As pessoas ficavam admiradas com ele, principalmente nesses momentos extraordinários, né? E até hoje é assim. As coisas extraordinárias às vezes deixam as pessoas deslumbradas, admiradas. Mas meu irmão, minha irmã, o grande risco daquele povo e do tempo de hoje, diante de milagres como esse, do surdo-mudo e de tantas outras coisas grandiosas que Deus faz, é nós nos encantarmos com as obras e não chegarmos ao autor das obras. Eles admiravam Jesus, né? Tanto mais o admiravam, diz a palavra. Ou seja, quanto mais ele fazia milagre, mais ele era admirado. Mas cuidado, porque às vezes a gente admira demais aquilo que ele faz e esquece de quem ele é. O Senhor que toca os ouvidos deste surdo, que coloca sua saliva na língua deste mudo, é muito mais do que alguém que vem fazer alguém falar, ouvir. É alguém que vem entrar na vida do outro. Entrar na vida desse homem. Entrar na minha vida. Entrar na sua vida. Muito mais do que realizar grandes milagres, porque ele pode fazer milagre na sua vida, ele pode mudar o seu casamento, ele pode curar o seu filho. Ele pode libertar alguém das drogas, ele pode ajudar você nas suas situações difíceis, nos seus problemas. Ele pode tudo. Mas muito mais do que isso, nós precisamos relacionar com Jesus não porque ele pode, não por aquilo que ele vai fazer por nós, mas por quem ele é. Por quem ele é na nossa vida. Viemos de Deus.
e um dia retornaremos para Ele. E este é o início e o fim da nossa vida. Portanto, neste meio, entre esse início e esse fim, nós precisamos estar com Ele, com o Senhor, que ora vai fazer milagres, ora não vai fazer. Mas isso não muda nada de quem Ele é. Ele é o Senhor, o sentido, o centro da nossa vida. Ele é o qual um dia nós o encontraremos na glória definitiva. Portanto, mais do que admirá-lo, ou melhor, mais do que admirar as suas boas obras, as coisas que Ele faz e faz bem feito, precisamos adentrar no Senhor, não só admirar, mas o trazer para nós, deixar que Ele seja o centro e o Senhor da nossa vida. Porque aí, um milagre como alguém ouvir, como alguém falar, como um cego enxergar, um milagre como esse se torna muito insignificante diante da grandiosidade do Senhor dos milagres. O Senhor é muito maior do que esses milagres. O seu amor, a sua misericórdia, a sua grandeza, a sua presença vai muito além de tudo isso. E esse além de tudo isso faz com que a nossa vida encontre sentido, encontre alegria, encontre razão. Portanto, meu irmão, minha irmã, hoje o Senhor te chama a ser dele e nele encontrar sentido para a sua vida. Eu não sei o que você tem vivido, eu não sei o que você tem passado, mas entenda que a sua vida só vai ser plena e em abundância. Melhor, só vai ter sentido e razão, só vai ter segurança e esperança se você estiver firme no Senhor Jesus. Aproveite o mês da Palavra de Deus e se abra a tudo que o Senhor é para você. E deixe Ele entrar no seu coração e fazer tudo aquilo que só Ele quer e pode por você. Um grande abraço, agradeço sua companhia, que Deus abençoe sua semana, que Deus abençoe você, que a Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa, esteja à frente, intercedendo e cuidando de tudo na sua vida. Até domingo que vem, se Deus quiser. Você sabia que parte do que você paga de imposto de renda pode ser direcionado ao Lar dos Idosos de Divinópolis? É uma maneira bonita de expressar compaixão e de contribuir com os idosos de nossa cidade. Pergunte ao seu contador ou ligue hoje mesmo para o lar e se informe. É fácil e você destina parte de seu imposto para quem precisa. Lar dos Idosos de Divinópolis. Cuidado e amor na hora certa.